que possa curvar a cabeça, que possa ter mais esse momento de oração na presença de Deus, e que nesse momento você possa estar orando e dizendo: Senhor, fala comigo. Pai, nós estamos aqui, reunidos no nome de Jesus. Queremos te louvar, te adorar, entregar o nosso melhor, Pai, para ti. Dedicamos, Pai, esse momento especial como sacrifício vivo de nós mesmos, para te oferecer, Senhor, o nosso culto nacional. E nesse momento, oramos para que o Senhor fale nos nossos corações, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade, e que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que algo novo venha acontecer, para que teu nome seja glorificado mais e mais. Fala, Pai, edifica a tua igreja, renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, porque ela é a nossa força. A tua alegria nos dá força para viver uma vida contigo. Em meio às lutas, às dificuldades, nós queremos continuar caminhando contigo. Assim oramos, Pai, e pedindo para conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, à sua direita ou à sua esquerda, diga para essa pessoa: Deus está aqui. Deus está aqui. Em espírito e em verdade. Sinta a presença de Deus nessa noite, aonde você está, irmãos. O texto que nós lemos fala exatamente, querido, sobre aquele encontro, sobre aquela conversa que Jesus teve ali com aquela mulher samaritana, à beira daquele poço. Esse texto, irmãos, e essa história maravilhosa, ela vai nos ensinar lições também maravilhosas para nossas vidas. Jesus descreve, irmãos, a compreensão necessária para uma oração verdadeira. E ali ele faz considerando 4 coisas. Primeiro, o lugar onde devemos adorar. Amém? Amém. Segundo, a quem devemos adorar? Ao Pai. Amém? Amém. Terceiro, o modo como devemos adorar, em espírito e em verdade. Aleluia. E quarto, o meio pelo qual devemos nos aproximar mais de Deus. Porque Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Amados, adorar em espírito e em verdade significa, irmão, honrar a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. Adorar em espírito e em verdade significa, irmão, render graças a Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira que envolva todo o seu ser. Amém? Como diz o
libertado. Foi Jesus Cristo mesmo que falou da importância de adorar a Deus em espírito e verdade. Naquela conversa que ele teve ali com aquela mulher samaritana, à beira daquele poço. Isso significa que a verdadeira adoração, irmão, além de não estar restrita a um lugar, nem a denominação, isso quer dizer que ela está, irmão, fundamentada na verdade sobre Deus. A verdade sobre Deus revelada através da sua palavra. A palavra que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aleluia. Olha, querido, Deus estabeleceu padrões de santidade para o seu povo. Porque Deus ele não recebe adoração de todo jeito, de todo tipo. É preciso ter reverência para entrar na presença do Senhor, amém? Você não pode entrar de qualquer jeito e achar que o Senhor vai receber o seu culto, a sua adoração. Você precisa ter reverência, santificação. Você precisa ter libertação, ser transformado, ter um coração convertido, um coração que adora o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Por isso vamos aprender lições, irmãos, de como adorar o Senhor, de como ser um verdadeiro adorador. Amém? Um adorador por excelência. Quem quer ser um adorador por excelência? Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Que você nessa noite possa estar dizendo, Senhor, eu quero ser esse verdadeiro adorador. Aleluia. Olha, irmãos, em primeiro lugar aprendemos que somente podemos adorar o Senhor se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença dele. Só podemos o adorar em Espírito. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Veja o que o texto que nós lemos diz. João 4, 24, o texto nos diz exatamente isso. Deus é Espírito, amém, irmãos? Amém. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O texto deixa bem claro, irmão. Deus é Espírito. Talvez você não esteja vendo ele nesse momento, mas ele está bem próximo de você. Ele está bem pertinho de você. Ele escuta o seu gemido. Ele escuta a sua oração. Ele escuta o seu choro e muitas vezes você chora calado. Deus vê. Deus sabe. Deus ouve. Aleluia. Ele é Espírito, irmão. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. A Ele a glória. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus, é o Shaddai. Ele não divide a sua glória com ninguém. Além dele não há outro. Aleluia. Glória a Jesus. Em segundo lugar, irmãos, é que só no Espírito
e ouvimos a voz de Deus. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, João, esse discípulo amado, que nos fala através do texto lido nessa noite, em Apocalipse ele vai dizer: achei o Espírito no dia do Senhor. Aleluia. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aleluia. Somente no Espírito você ouve a voz do Senhor. Aleluia. É preciso você orar, irmão. É preciso você jejuar. É preciso você buscar a presença de Deus. É preciso você conversar com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você está em Espírito, você ouve a voz do Senhor falando comigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos aqui ouvir como João ouviu e viu. Da mesma forma, irmãos, que João ele pode ouvir a voz do Senhor. Da mesma forma que João viu tudo aquilo que foi mostrado para ele, o Senhor também quer revelar aos seus servos. O Senhor convidou mesmo, aleluia. Da mesma forma, nós podemos ouvir como João ouviu. Tudo aquilo que o Senhor lhe mostrou e fez discernir. Aleluia. O nosso Deus, ele não muda. Ele continua mesmo. Por isso, somente no Espírito somos capazes de ouvir a voz de Deus falando conosco. Amém? Aleluia. Terceiro lugar, irmão, somente no Espírito também é que vamos entender as coisas que vêm dos céus. As coisas que vêm de Deus. Somente no Espírito nós podemos entender aquilo que Deus está fazendo conosco. Aquilo que Deus está falando conosco. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: mas Deus, por quê? Mas Deus, eu não gostaria que fosse desse jeito. Mas Deus está fazendo tanta falta. Mas Deus, eu queria que fosse assim. Mas Deus me diz nessa noite que eu faço hoje, tu saberás depois. Eu é quem sei que planos eu tenho para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 a 2, também o texto vai dizer: depois dessas coisas eu olhei, e eis que não somente havia uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aleluia. Somente em Espírito, irmão, você tem revelação da parte de Deus. Somente em Espírito, Deus é capaz de revelar para você aquilo que há de vir, aquilo que ainda há de acontecer, para que você reconheça que Ele é Deus. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo aquilo que está acontecendo, nem que você está vendo, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer a você que somente no Espírito você vai entender as coisas, as promessas, os mistérios, aquilo que Deus tem marcado para o seu povo. Aleluia. Aleluia. Nós temos muita dificuldade. Temos muita dificuldade de entender, de compreender os mistérios de Deus. Mas Deus, Ele quer se revelar a Senhor. Nessa mensagem, Ele fala sobre isso. Tudo aquilo que é vivido, tudo aquilo que há de acontecer, através do texto aqui, irmãos, que falamos de Apocalipse 4, 1 a 2, Deus está revelando a seus servos. E a
tardará. Aleluia. Aquilo que há de acontecer, ela vai acontecer, porque as promessas de Deus para a sua vida, para a vida do seu povo, ainda está em pé. Aleluia. E em quarto lugar dele, somente no Espírito, nós podemos ver o poder de Deus vir de encontro às impossibilidades. Amém? Quantas vezes, irmãos, você não fala para você mesmo como está difícil? Quantas vezes, irmãos, você não fala para alguém, ou até mesmo para Deus na sua oração: Deus, cadê? Eu estou esperando. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E muitas vezes você diz para você mesmo: é impossível, eu não vou conseguir. Mas somente no Espírito de Deus, irmão, nós podemos ver o poder dele vir ao encontro das possibilidades, tornando aquilo que parecia impossível, possível na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Livro de Ezequiel, irmãos, capítulo 37, nós já conhecemos esse texto, já conhecemos, irmão, essa história de Ezequiel ali no vale dos ossos secos, e Deus mandando ele profetizar. Aleluia, glória a Deus. E o texto diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio do vale dos ossos, cheio de ossos. E nós que conhecemos essa mensagem, sabemos que aqueles ossos estavam secos. Aqueles ossos representavam aquele povo de Deus, um povo desobediente que já não confiava, que já não acreditava, que vivia exatamente, irmãos, na desobediência, e pareciam mortos vivos. Ou na verdade, eles estavam mortos mesmo, e os ossos já pareciam secos, mas o Senhor mandou o profeta profetizar vida sobre aqueles ossos. E nessa noite mesmo, Deus de Ezequiel, é Ele que fala para o seu povo, é Ele que faz promessa de trazer à existência aquilo que já não mais existe, de tornar as coisas impossíveis possíveis, porque Deus fala. Tudo é possível para aqueles que creem. Aleluia. Então, nessa noite, minha amada irmã, meu amado irmão, a você que ouve nessa noite e está aqui na igreja, a você que ouve através das redes, creia, creia, tão somente creia. Deus pode. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus pode. Aleluia. Glória a Deus. Somente no Espírito, irmão, é que nós vamos ver o poder de Deus e de encontro às impossibilidades. Que você nessa noite pode dizer: Senhor, eu não posso. Mas fale assim como disse o profeta Ezequiel: Senhor, tu podes. Aleluia. Fale mais alto: Senhor, tu podes. Aleluia. 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 Glória a Deus. Em quinto lugar, irmãos, no Espírito, o crente experimenta o consolo de Deus. Amém? É preciso, irmão, o crente ele ter essa presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A certeza que tem um Deus que cuida. A certeza que tem um Deus que não desampara. A certeza que tem um Deus que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele chega com a sua provisão. Mas somente no Espírito é que o crente experimenta o consolo de Deus. Aleluia. E agora, irmão, nós podemos ver esse texto aqui de Atos, no capítulo 20, os versículos 22, 23, 24, e o texto dizendo: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém,
sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeira, tribulações, porém, que nada considere uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmão. Somente aqueles que vivem no Espírito Santo, somente aqueles que tiveram esta nova vida em Cristo Jesus, eles podem dizer e podem fazer assim, como falou o apóstolo Paulo. Por isso, somente no Espírito, diante das lutas, das incertezas, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus está conosco, que Ele nos conforta, e que Ele nos consola, e que Ele nos faz sorrir nos momentos de tristeza, porque é a alegria dEle que nos dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória a Deus! Para concluir, irmão, eu quero dizer para a amada igreja do Senhor, e é um momento muito especial para isto, esse momento que estamos aqui reunidos, para dizer a você que todo o nosso serviço para Deus, todo o nosso serviço, irmão, ele precisa ser feito em Espírito. Amém? Amém. Não sei o que você está entendendo, mas para fazer a obra do Senhor, você precisa fazer com alegria. Para fazer a obra do Senhor, você precisa sentir esse prazer de estar na casa do Senhor, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de trabalhar na sua seara, de evangelizar, de cuidar, de pregar o Evangelho. Todo o nosso serviço, irmão, ele precisa ser feito no Espírito. Precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É desta forma, irmãos, que eu quero finalizar esta mensagem. Que você sinta essa alegria de estar na casa do Senhor. Sinta prazer em fazer a obra do Senhor. Se é serviço, é serviço. Se é louvar, é louvor. Se é evangelizar, evangelize. Faça o melhor, dê o seu melhor para Deus, mas faça tudo isso, irmão, cheio da alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida, e Deus lhe recompensará. Após ter recebido o Espírito Santo, o nascido de novo, ele precisa se mover nesse Espírito de Deus com alegria. Amém? Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua igreja. Saia daqui cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Olhe mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por falar com nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos dirigir com a tua santa palavra. O Senhor nos orienta, nos fortalece, Senhor Deus, para que possamos, cheios desse teu Santo Espírito, possamos seguir a nossa jornada, esperando a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém.